O hormônio vegetal produzido a partir de pesquisas do Instituto de Biociências da Unesp em Botucatu é uma alternativa sustentável e de baixo custo para a produção de eucalipto. O produto aumenta em 30% o enraizamento das plantas e, como foi patenteado, pode ser adquirido por empresas que tenham interesse em produzi-lo em escala comercial. Recebemos hoje no estúdio o professor Luiz Scalvi, que é membro do Conselho do POSMAT, o programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Materiais da Unesp. Ele traz informações sobre o processo seletivo que está com inscrições abertas. A edição desta quarta-feira começa agora. Boa noite. Um hormônio vegetal que induz o crescimento das raízes do eucalipto e foi desenvolvido a partir de uma técnica sustentável e de baixo custo. Esse é o produto que já foi patenteado e é resultado de estudos feitos no Instituto de Biociências da Unesp em Botucatu. As pesquisadoras Luciana Francisco Fleury e Débora Zanoni do Prado nos contam mais detalhes das etapas de criação do composto que está pronto para ser usado comercialmente. A fermentação em estado sólido, que é a técnica que a gente utiliza no nosso laboratório, ela pode ser considerada ambientalmente correta e de baixo custo, devido a dois fatores principais. O primeiro é porque o resíduo que a gente utiliza para esse processo, ele advém da indústria, né, que é resultante do processamento de algum tipo de alimento. Em geral, essas empresas precisam tratar esse resíduo para dar um destino adequado, né, por conta do viés ambiental. Nesse sentido, a gente utiliza esse resíduo que a empresa teria que tratar para que a gente consiga utilizar como meio de cultivo para os micro-organismos para produzir moléculas com atividade biológica, né? Além disso, o custo também está associado à utilização desses resíduos. Em vez de você utilizar um meio complexo em que você precisa adicionar diferentes biomoléculas que teriam que ser compradas e formuladas, o próprio resíduo já as contém. A pesquisa desenvolvida aqui no nosso laboratório, ela vai privilegiar a utilização de resíduos, desde da utilização direta desses resíduos como fontes de moléculas com atividade biológica, como na forma indireta, que seria a partir dos processos fermentativos, dentre eles a fermentação em estado sólido. O delineamento de cada uma dessas pesquisas, ela vem de encontro com o interesse do aluno em relação à sua formação, bem como a aplicabilidade do que ele está desenvolvendo. No caso específico da Débora Prado, ela foi graduanda de engenharia florestal e ela sempre trabalhou na parte de enraizamento. E eu sempre trabalhei na parte de fermentação em estado sólido e utilização de resíduos. Então, a ideia inicial foi o porquê não testar, pesquisar a produção de compostos que podem estar atrelados ao enraizamento de plantas. A ideia da pesquisa do meu doutorado, na verdade, foi iniciada na graduação, quando eu fiz estágio numa empresa produtora de eucalipto, num viveiro de produção de mudas, e eu me deparei com uma realidade de dificuldade de enraizamento, da formação de raízes dessas mudas. Eram mudas de muito interesse da indústria, mas, no entanto, elas não conseguiam ser reproduzidas. Então, esse viveiro, ele utilizava a auxina, que é esse hormônio objetivo da minha patente, na forma sintética, mas esse hormônio na forma sintética ele agregava custos à produção e maior mão de obra, então ele não era economicamente viável para a empresa. Mas, no entanto, ele resultava em resultados interessantes, ele aumentava realmente o enraizamento. Então, no doutorado, pela técnica de fermentação em estado sólido, com o uso de micro-organismos,
nós conseguimos produzir o hormônio auxina, que é um hormônio relacionado à formação de raízes em plantas. Nós utilizamos o farelo de soja, que é um resíduo agroindustrial, que é utilizado também para ração animal, mas que, ao nosso ver, pode ter finalidades mais nobres, como a produção de outras biomoléculas, como a auxina. Então, nós testamos 16 micro-organismos cultivados nesse farelo de soja. Nós mantivemos esse micro-organismo no crescimento por 120 horas a 30 graus e o produto resultante desse crescimento foi utilizado como mistura aos substratos utilizados para as mudas de eucalipto em diversas concentrações e ao final desse ciclo de produção foi avaliado o enraizamento. A gente conseguiu aumentar a porcentagem de enraizamento do clone testado em 30%. E nós acreditamos que esse produto também pode ser utilizado em outras culturas, tanto para enraizamento, quanto para acelerar o crescimento vegetal, a maturação de frutos e também em altas concentrações utilizadas como herbicida. A priori, todo mundo que faz ou deposita uma patente já imagina o seu produto adiante. Tudo que a gente desenvolve aqui no laboratório, a gente também pensa um pouco adiante. Não é uma dissertação, não é uma tese, é mais do que isso. É um produto que pode ter alguma aplicabilidade no mercado. E a unha, ela funciona nesse mecanismo de matchmaking, de conexão dessas competências ou produtos da universidade com o ambiente externo por meio de licenciamento ou outros tipos de parcerias, conexões, contratos, entre outros. Vem mudança no tempo para esta quinta-feira. Os detalhes no mapa. Uma nova frente fria atinge o estado nesta quinta-feira e aumenta a nebulosidade e a ocorrência de chuvas em todas as regiões paulistas. Em Bauru, o céu fica nublado e podem ocorrer pancadas ao longo de todo o dia. Neste momento, a umidade do ar está em 58% e os ventos são de 5 km por hora. Hoje a temperatura mínima foi 18 e a máxima 33 graus. Para amanhã a variação é menor, mínima prevista de 23 e máxima de 29 graus. Agora a gente fala do POSMAT, o programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Materiais da Unesp, que está com inscrições abertas. Quem nos dá mais informações sobre os cursos de mestrado, de doutorado e também sobre o processo seletivo é o professor Luiz Scalvi, que é membro do conselho e ex-coordenador do programa. Professor, muito obrigada pela sua vinda até aqui. Eu que agradeço, boa noite, agradeço a oportunidade de divulgar um pouco o nosso processo seletivo e também falar um pouco do nosso programa, Estou à disposição. Com certeza. Professor, o programa ele se concentra na área de ciência e tecnologia de materiais, O que de fato é investigado dentro dessa área? Bom, o que a gente investiga, são materiais de um modo geral, materiais que têm perspectiva científica e tecnológica, por exemplo, polímeros, materiais para eletrônica, por exemplo, semicondutores. Hoje em dia uma coisa que está bem alta também, que são os materiais, são os biomateriais, que são, por exemplo, usados em implantes médicos, implantes dentários, nanomateriais, que são os materiais estudados numa escala de nano, que é uma coisa bem pequenininha, Então, de modo geral, são materiais com aplicações tecnológicas, Daí o nome Ciência e Tecnologia de Materiais, Ou seja, com uma aplicação prática também. Sim, aplicação prática. Quer dizer, o nosso, assim como uma universidade, a gente investiga de um ponto de vista científico, Mas o interesse, de modo geral, é você conseguir novos materiais e aplicações desses materiais que possam ser usados no setor produtivo, Essa que é a ideia.
Nesse sentido, professor, o que vocês esperam, né, dos próximos alunos que vão fazer parte do programa? Quais pesquisas, né, o que vocês almejam dentro do programa? Bom, o programa ele tem diversas linhas, né? Então, dependendo do interesse do aluno, ele vai certamente, né, ele vai se encaixar em alguma das linhas que a gente tem. A gente tem sobre caracterização, sobre polímeros, nanomateriais, biomateriais, materiais eletrônicos, fotônicos, inclusive materiais com resistência mecânica, tem alguma coisa também nessa linha. Então, assim, o que a gente espera é que os alunos tenham interesse, a grande maioria já tem uma certa formação que eles trazem da graduação, né? Fazem iniciação científica, por exemplo, em alguma área, e o que a gente espera é que eles se encaixem, né, dentro dessas áreas, né? Porque as possibilidades são várias, né? Tem muitas possibilidades de envolvimento desses alunos, né? E, professor, o programa ele conta com uma estrutura multicampus, né? Como que ela funciona? Bom, na verdade a estrutura multicampus, assim, ela foi constituída por razões históricas, né? Isso tem toda uma história, eu participei dessa história, né? Faz bastante tempo que eu estou no programa, desde a fundação, inclusive. Mas o que havia na época era assim, a Unesp tinha interesse em abrir um programa nessa área, mas os vários campos, né, que estavam interessados, não havia, vamos dizer, gente suficiente para abrir. Então foi montada já historicamente, já na fundação, uma estrutura com docentes de diversos campos, né? E aí esses docentes tinham um peso bastante grande, né? Pessoas muito produtivas, né? E com isso a gente conseguiu abrir um programa já com mestrado e doutorado logo na abertura, né? O que era muito raro, né? Em geral você abre o mestrado primeiro, depois você abre o doutorado, né? E depois disso o programa galgou degraus ao longo de todos os processos avaliativos, e passou para inicialmente você começa com 3, depois você passou para 4, para 5, para 6, e nessa última avaliação a gente manteve o 6. O 6 é quase a nota máxima, que seria 7, né? A gente manteve, eu era coordenador, claro, todo mundo quer sempre subir, né? Mas acho que o 6 foi uma parada, vamos dizer, nessa escala, acho que foi bom para a gente avaliar, né? E a gente viu que realmente tinha algumas falhas, mas que são poucas, né? Na verdade, a gente está bem próximo do 7, que é o que a gente espera no próximo processo avaliativo aí da CAPES, né? Então são professores de diferentes unidades que compõem o programa. São professores de diferentes unidades. Existe uma colaboração bastante intensa, porque assim, existe um processo dinâmico, né, dos professores que participam, né, que são credenciados no programa. Então, para que você se mantenha no programa, você tem que ter uma produtividade científica alta. E essa produtividade científica ela é mantida também, em boa parte, graças às colaborações, né, entre os diversos campos e que envolve alunos. Uma coisa bem interessante é que, assim, uma coisa que é bastante interessante, que conta bastante ponto, né, na questão avaliativa da pós-graduação, é o aluno que participa nas produções científicas, nos artigos, né? E a nossa nota é uma das mais altas do Brasil inteiro, né? No sentido que os alunos são efetivamente envolvidos, ou seja, eles participam dos artigos, né? Quer dizer, não é coisa que é feita por um professor, os alunos estão totalmente inseridos na pesquisa que se faz, né, no nosso programa. E, professor, nesse sentido, né, para quem está querendo ingressar, como são os processos seletivos para o mestrado e para o doutorado? Tá. Esse ano vai ser uma coisa totalmente nova, né? Então eu não vou falar para você assim, assado, vamos esperar para ver. Porque o que acontece é que a gente sempre teve uma prova, né? E essa prova era uma prova em Ciência dos Materiais, que é um curso de graduação, que é dado em alguns cursos, né? Algumas formações, por exemplo, em Física tem alguma coisa, em Engenharia, certamente Engenharia de Materiais. E aí tinha uma prova, e essa prova fazia a primeira seleção, então muita gente já era barrado nessa primeira seleção. Sempre teve, vamos dizer, pessoas que concordavam, outros que discordavam desse processo, e dessa vez nós vamos tentar sem essa prova. Ou seja, isso vai ser um processo seletivo, onde o aluno, basicamente, o que ele precisa é montar um projeto, e para isso é muito interessante que ele contacte um professor antes, né? Converse com o professor, monta um projeto e ele vai ser arguido, né, sobre esse processo, né? Esse projeto que ele montou, né? Então, com isso, a gente está abrindo bastante o leque no sentido da formação. Antes, basicamente, quem mantinha o programa era
pessoal oriundo de química, de física, algumas de engenharia, bem poucas. Agora a gente vai poder aceitar todas as engenharias, pessoal de biologia, pessoal de odontologia, já tem uma interação bastante grande aqui com o pessoal da USP, né? No sentido de que, como não tem mais essa prova, né? Essa prova de ingresso, a gente possa ampliar também o leque de pesquisas, né? E o leque da formação dos alunos que possam ingressar no programa. Bom, então lembrando, as inscrições para o programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Materiais terminam no próximo dia 9. Outras informações e o formulário de inscrição você também encontra no site da Faculdade de Ciências, na aba Ensino, em seguida pós-graduação. Professor, eu agradeço a sua presença aqui hoje e todas essas informações. E eu que agradeço e esperamos que muitos alunos possam participar do nosso processo aí e ampliar as pesquisas, né, no nosso campus. Com certeza. Obrigada, professor. Antes de encerrar, uma última informação. O Grupo de Pesquisa Mídia e Sociedade do Departamento de Ciências Humanas da FAAC realiza daqui a pouco, às 19h, a palestra Desafios da Regulação das Comunicações no Brasil Contemporâneo. A palestra é da Renata Miele, coordenadora do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, e vai ser na Sala 1, com entrada de graça. O Nesp Notícias fica por aqui. Acompanhe a nossa programação também pelo site e pelas redes sociais. Uma boa noite para você e até amanhã.